that attack. Alô pessoal, tudo bem? Como vai? Aqui novamente é o Robson com mais um vídeo para vocês. E aqui para tentar explicar como funciona uma lei marcial e o que é uma lei marcial e os perigos de se instalar uma lei marcial em um país. Mas primeiramente, para você entender o que é uma lei marcial, você tem que entender os princípios constitucionais de um país, a constituição de um país, que basicamente é o que? Os direitos e os deveres que você tem como cidadão, né? Então vamos aqui primeiro fazer uma introdução aqui baseada na Constituição brasileira, que é a nossa Constituição, para você tentar entender o que aconteceria num caso de lei marcial. Então vamos aqui a uma pequena introdução. Direitos e garantias fundamentais na Constituição do Brasil. É o termo referente a um conjunto de dispositivos contidos na Constituição Brasileira de 1998, destinados a estabelecer direitos, garantias e deveres aos cidadãos da República Federativa do Brasil. Estes dispositivos sistematizam as noções básicas e centrais que regulam a vida social, política e jurídica de todo o cidadão brasileiro. Os direitos e garantias fundamentais encontram-se regulados entre os artigos 5º ao 17. E segundo o doutrinador José Afonso Silva, estão reunidas em 3 gerações ou dimensões. 1.1 Individuais, cíveis e políticos. 2.2 Sociais, econômicos e culturais. 3.3 Difusos e coletivos. Pessoal, vou começar aqui a partir do 5º artigo, para vocês entenderem o tão quão é grave uma lei marcial e até que ponto uma lei marcial ela pode ir e abalar, ou melhor, acabar com uma estrutura social estabelecida. Sempre lembrando que a Constituição ela foi elaborada, segundo dizem, por interesses da nação e redigida pelos seus representantes, que na época elas seriam o Legislativo, que são os deputados federais, e o Senado. Sempre lembrando que em meio a esses homens existem muitos maçons. Mas vamos lá. A matéria dedicada aos direitos e garantias fundamentais foi contemplada com 13 artigos pelo Constituinte brasileiro, iniciando-se com o artigo 5º, estendendo-se ao 17. Os dispositivos apresentam-se organizados da seguinte forma. Artigo 5º. Eu não vou ler todos, mas aqui é só para você ter uma ideia mais ou menos dos direitos que você tem, os direitos que estão na Constituição e o que aconteceria se imposta uma lei marcial. Provido de 78 incisos, traz em seu conteúdo os direitos e garantias individuais e coletivos. Enfatiza a igualdade perante a lei e as 5 dimensões. Vida. Esse é o direito que você tem, veja bem, é o que está na Constituição. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Isso aqui são direitos básicos. E tem um aqui que para mim é absurdo, Na verdade 2, que é o vida e liberdade. Acho que isso aqui não nem deveria ser colocado aqui, Porque justamente o que eu quero explicar, numa situação de lei marcial, você perde esses direitos, Aí você vai entender lá quando eu ler a respeito da lei marcial, que esses direitos eles podem ser tirados, porque uma vez estipulada a lei marcial, a lei militar que toma conta, Então um militar, um soldado, ele se torna ao mesmo tempo que o juiz, o julgador, enfim, o carrasco. Ele que determina ali por vontade dele o que ele vai fazer com você. Então, vamos lá. Fazendo um paralelo com a classificação de José Afonso da Silva, que foi o doutrinador da Constituição,
Este artigo abrange os direitos das letras A e B. Os artigos 6 ao 11 dedicam-se ao tratamento dos direitos sociais. O artigo 6 traz a definição de quais são os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia. Acho que o único que vai permanecer na lei marcial é o trabalho, né? Daqueles que viverem para ver. Moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, mas transportes. Muitos desses aqui a gente já não vemos, né? Se vemos, de certa forma nós já vivemos uma lei marcial aí oficiosa, né? Para não dizer oficial, que só falta oficializar, porque os serviços que hoje o Estado oferece para nós é de péssima ou de nenhuma qualidade, né? Simplesmente é a ideia da Matrix. Você tem a ideia que existe, que você vê, mas na verdade você não tem um mínimo de assistência em relação a esses serviços. Apesar que o Brasil vive uma guerra civil também não oficiosa, uma lei marcial oficiosa, e tem entre outras coisas que não é oficializado, mas nós já vivemos. Então vamos entender aqui o que é basicamente a lei marcial. A lei marcial é a substituição de todas as leis e autoridades civis de uma nação por leis militares ou militarizadas. Ela é implantada pelo exército quando está prestes a introduzir no país um regime de cunho militar ditatorial ou em situações especiais que os militares consideram como situação de caos. Nós não vivemos ainda essa situação, né? Mas é a famosa regrinha de 3, né? Problema, reação, solução. É que hoje os Estados Unidos vem fazendo com o seu povo lá, provocando, cutucando o povo com coisas absurdas para que o povo reaja, porque é o que vai acontecer, porque o que eles estão solicitando é absurdo, e eles vão se ver na necessidade de estipular uma lei marcial, porque o próprio governo está provocando isso. Então vamos aqui a uma nova ideia do que seria uma lei marcial. Chama-se lei marcial o sistema de leis que tem efeito contra uma autoridade militar, geralmente após uma declaração formal, toma o controle da administração ordinária da justiça, normalmente de todo o Estado. Ela se traduz geralmente pela suspensão de todas, aqui entre parênteses, ou parte das, fecha parênteses, liberdades fundamentais dos cidadãos. Eu acredito mais aqui em todas as, né? Como o ato de ir e vir, principalmente a de se reunir, de manifestar sua opinião e de não ser emprisionado sem fundamento judicial, ou melhor, emprisionado sem fundamento judicial, ou seja, preso, né? Por livre critério aí do seu opositor, que no caso pode ser um mero soldado, né? Pode chegar até você, você está preso, mas não fiz nada, não quero saber, você está preso. Ou seja, você tem todos os seus direitos básicos suprimidos, né? E entre eles lá está o quê? Vida e liberdade, como também propriedade, segurança e igualdade. O resto eu não vou nem mencionar, meu amigo, isso aqui vai se tornar um sonho. Mas enfim, vamos voltar aqui. A lei marcial entra em vigor somente em situações excepcionais, como na preparação de extinção de um regime totalitário, que é a nova ordem mundial, né? Vai ser o pior regime totalitário da história da humanidade, onde vão se matar a maioria e se aprisionar o resto, ou ainda em reação a uma catástrofe natural. Isso aqui é um detalhe também importante, né? Que se vem falando muito aí, meteoro, cometa. Será que de repentemente o governo americano, ou quem os governa da sombra, está sabendo alguma coisa que nós não sabemos, né? Você vê muita especulação aí de meteoro, cometa, planeta, visitação alienígena, enfim. O que será que o governo sabe que nós não sabemos? Mas enfim, vendo assim no plano real das coisas, hoje eu vejo que o governo está provocando o cidadão americano a reagir, que uma vez que eles tentarem tomar as armas lá do cidadão americano, vai ser uma declaração de guerra. E como eu disse no vídeo anterior, hoje o cidadão americano
é o segundo exército do mundo em termos de armamento militar, né? Armamento manual, com 120 milhões de pessoas armadas. Como eu falei no outro vídeo, sendo que a maioria desses possuem mais do que uma arma, que no caso seria considerado um exército paramilitar, né? E só perde para a China em quantidade de pessoas armadas. Então realmente vai ser uma guerra, né? E realmente vai ser uma coisa muito triste de se ver. Eu já vou falando assim de forma afirmativa, meu amado, porque eu vejo que não há como evitar, né? Que já está dentro da agenda dos donos do mundo, né? E é uma das poucas coisas ainda que eles não conseguiram. Até no joguinho lá, praticamente 90% das metas deles foram alcançadas. E a das últimas que eles ainda não conseguiram, que são as mais graves, é a lei marcial, Terceira Guerra Mundial e redução populacional. Que essa aí tem a ver com a lei marcial e a Terceira Guerra Mundial. Muito se fala em meteoro, planeta, cometa, mas eu acredito que o que esses homens estão pretendendo fazer realmente é uma Terceira Guerra Mundial. Eu já até prometi fazer um vídeo aí sobre um cidadão, Albert Pike, considerado um dos mais ilustres maçons da história da maçonaria, que ele escreveu em seu livro Moral e Dogmas, que é considerado uma bíblia para os maçons. É um livro difícil de achar, eu achei, só que estava muito caro, eu não comprei. Em que no seu livro ele prevê que o mundo precisaria de 3 guerras mundiais. 2 já foram, e é impressionante como ele acertou motivos, época e enfim, uma série de circunstâncias lá. Só que falta uma Terceira Guerra Mundial. Então, para que vocês tenham uma noção, meu amado, isso é uma lei marcial, né? Todos os seus direitos são subtraídos e você deixa de ser oficiosamente um gado para se tornar oficialmente um gado, porque é isso que nós somos para esses homens, né? Simplesmente uma praga, né? Como eles falam, um câncer na terra e que precisa ser eliminado. O primeiro, ou ao menos o tumor precisa ser diminuído. Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Desenvolva. Não dê motivos para ser preso nesse momento, meu jovem, porque quando chegar até nós, ainda você vai ter a oportunidade de tentar fugir e ganhar alguns dias mais aí na sua vida. E se você já estiver lá engaiolado, como diz o irmão Rumes num vídeo dele, já aproveita que está preso mesmo e mata. Desenvolva e até o próximo vídeo.